Bom, pessoal, vamos lá. Vamos aqui no nosso conteúdo de tipologia textual, produção de texto, ou seja, a redação, né? Então, primeiro vamos entender isso aí. O que é tipologia textual, certo? O termo tipologia textual ou tipos textuais designa uma sequência definida pela natureza linguística de sua composição, ou seja, está relacionado com questões estruturais da língua. Nesse momento, a tipologia textual ela pode ser confundida com gêneros textuais, mas a tipologia textual ela vai designar tipos de texto, certo? Objetivamente, dizemos que o tipo textual é a forma com que o texto se apresenta, né? Como o texto se apresenta. Então, os tipos de texto são o texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo, expositivo e injuntivo, certo? Esses são os tipos de texto que nós conhecemos e que nós vamos estar estudando agora. São os tipos de texto que podem ser cobrados em redação, tá? O texto narrativo, né? Marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo no qual desenvolvem as ações dos personagens marcadas pelo tempo e pelo espaço. Sua estrutura básica é a apresentação, o desenvolvimento, o clímax, que é aquele ponto-chave da narrativa, e o desfecho, que é como essa narrativa ela vai terminar, certo? Então, esse aí é o texto narrativo, né? Onde vamos ter o narrador, os personagens, né? O tempo e o espaço, né? Que vai ser o momento e lugar onde se passa aquela história, tá? E esse é o tipo de texto narrativo. O texto descritivo, certo? Já o texto descritivo, ele vai ser um texto que vai ter exposto apreciações e observações, né? De modo que indica aspectos, características, detalhes singulares e pormenores, seja de um objeto, lugar, pessoa ou fato. Ou seja, nós temos ali um texto que vai estar descrevendo detalhadamente pessoas, situações, lugares, objetos, certo? Ele vai estar dando as características e descrevendo direitinho como é esse lugar. Dessa maneira, alguns recursos linguísticos relevantes na estruturação dos textos descritivos são a utilização de adjetivos, já que a gente vai estar descrevendo o lugar, né? Vai estar se adjetivando aquelas situações, verbos de ligação, metáforas e comparações, certo? Esses são os artifícios que aparecem muito numa construção de um texto descritivo, beleza? Vamos para o próximo texto. O texto dissertativo é o mais comum na redação, certo? O texto dissertativo busca defender uma ideia e logo é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. Ou seja, é o texto comum de redação, que a gente chega, dá um tema e você vai dar a sua opinião ali sobre o tema, né? Vai debater, vai defender a sua ideia sobre aquele tema. Os textos dissertativos argumentativos, além de ser um texto opinativo, busca persuadir o leitor. Então, além de você estar dizendo sua opinião, né, você vai ter que estar persuadindo, convencendo a pessoa que vai estar lendo, o leitor, da sua opinião nesse tipo de texto, certo? Então, muito importante porque é o texto que o Enem utiliza na prova de redação, né? É esse tipo de texto. O texto expositivo pretende apresentar um tema a partir de recursos como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação e enumeração. Dessa forma, uma palestra, seminário ou entrevista são consideradas textos expositivos, né, cujo objetivo central do emissor é explanar, discutir e explicar sobre um assunto. É quando a gente pede, por exemplo, para que vocês façam um seminário,
né? Quando o aluno está fazendo o seminário, ele está expondo aquele conceito, aquela ideia, ele está apresentando. Então, quando se tem o texto, por exemplo, o texto dos slides de uma apresentação de seminário, ou o texto escrito de uma apresentação de seminário, vai ser um texto expositivo, porque ele vai estar apresentando uma ideia, mostrando os conceitos, certo? Definindo, fazendo alguma comparação com alguma outra situação, ou enumerando, né? Dependendo de quantos conceitos estão sendo apresentados. Então, esse é o texto expositivo, tá, galera? Por último, nós temos o tipo de texto injuntivo. O texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação e no método para a realização de algo. Por exemplo, uma receita de bolo, uma bula de remédio, um manual de instruções e propagandas. Esse é o tipo de texto que tende a dar ordem, certo? Ele vai dando ordem para que você vá lendo, para que você vá fazendo, né? A receita de bolo, ela tem os ingredientes e depois ela tem um modo de preparo, para que você vá preparando a sua receita. Dessa forma, um dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, né? De modo a indicar uma ordem. Na receita de bolo, quando diz agora misture tudo, né? E acrescente sal. Então, ele está dando ordens, né? Ele está mandando você misturar e você acrescentar o sal, porque é preciso para aquela própria receita ali, certo? Então, esse é o tipo de texto injuntivo,